8h35. Cresce a mobilização pelo impeachment de Jair Bolsonaro, embora a gente saiba que a eleição da semana que vem, que vai decidir a nova presidência do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados e do Senado, é de fato, espera um pouco, me perdi aqui, gente. É fato que até mesmo as bases bolsonaristas que antes apoiavam o governo desembarcaram. O que eu quero dizer é o seguinte, a gente sabe que o impeachment é um processo político, mas é óbvio que a pressão popular também é importante. Mas já falei demais, para a gente entender um pouco a temperatura disso tudo, vamos falar agora com Jorge Rubem Folena de Oliveira, advogado, doutor em ciência política e membro do Instituto dos Advogados Brasileiros. Como vai, Oliveira? Muito obrigado, muito bom dia. Bom dia, bom dia. Me perdi aqui, tropecei tudo. Não, está ótimo, está ótimo. Falando do impeachment de Jair Bolsonaro, já foi tema no jornal nosso um pouco mais cedo. Na verdade, sim, é um dos principais temas da semana, muito em virtude das mobilizações do final de semana e também da antiga base bolsonarista que tem desembarcado, né? A Joyce Hasselman, por exemplo, é um bom exemplo. É claro que ela já tinha rachado com Bolsonaro, mas ela entrou de sola, principalmente nas redes sociais, onde ela tem uma abrangência muito grande, pedindo mesmo, né, abertamente a saída de Jair Bolsonaro. Minha primeira pergunta para você é: qual a temperatura real hoje para um eventual impeachment, na sua leitura? Não, o que está acontecendo no Brasil é o seguinte: a primeira coisa que nós temos que analisar é que Bolsonaro tem mais de 2 anos de governo. Né, completou agora em 1º de janeiro de 2021, 2 anos. Um governo que efetivamente não apresentou nada de concreto para o desenvolvimento nacional. Ou seja, para a população, para os negócios, para nada no Brasil. Bolsonaro só cria confusão. O Bolsonaro se tornou um mal-estar para quem o apoiou, que foi o grupo, né, à direita, que hoje tenta se denominar de centro, que não tem nada de centro, são pessoas de direita, ligadas à classe dominante brasileira, junto com a Lava Jato. Isso gerou o Bolsonaro e que abriu as portas para o fascismo, no qual o Bolsonaro é um grande representante. Por outro lado, nós temos também as forças populares, os trabalhadores, né, os movimentos sociais, que estão completamente fragilizados, que já vinham no governo de Temer, e com o Bolsonaro e Paulo Guedes, isso aumentou cada vez mais, associado a todo momento uma insegurança, não só política, como jurídica, porque Bolsonaro procura estabelecer a todo tempo ameaças de uma ditadura. Quer dizer, quebrando uma tentativa sempre de quebrar a ordem constitucional. Nós tivemos ano passado, mais ou menos em março do ano passado, logo no início da pandemia da Covid, um governo Bolsonaro muito fraco, muito fraco. A Covid acabou ajudando o Bolsonaro, por incrível que pareça. O auxílio emergencial que Bolsonaro foi contra o auxílio emergencial, foi a esquerda que conseguiu, né, liderado pelo Partido dos Trabalhadores, é que acabou ajudando o Bolsonaro. Né? E também a falta de rua. E culminou com aquela reunião que veio a público, reunião ministerial, do dia 24 de abril, né, do Ministério de Bolsonaro, com Sérgio Moro e tudo. Né? Sérgio Moro é um personagem importante que não podemos esquecer. Sérgio Moro está ligado a esse processo de atraso do Brasil. Sim. Do Brasil de hoje. As pessoas acabam esquecendo isso. Tendo que o tempo inteiro ficar lembrando. Sérgio Moro, as organizações Globo, né, o PSDB, João Dória. Nós temos que dar nome aos bois. Essas pessoas não são pessoas que têm nenhuma defesa da classe trabalhadora, dos movimentos sociais. Então, a sua pergunta hoje, o que está acontecendo? Hoje, nesse momento, voltou aquela temperatura que estava começando a subir em março, abril do ano passado, agora com o agravamento da pandemia, que ela não diminui no Brasil, não diminui. O Brasil, no momento algum, diminuiu a pandemia. Os números da pandemia, as mortes são muito grandes no Brasil, como nos Estados Unidos. Só que o governo brasileiro não fez absolutamente nada. Bolsonaro não fez nada. Ao não fazer nada, ele não só prejudicou os trabalhadores, como prejudicou também o negócio, os empresários. Não dá para sustentar, por mais de 2 anos, no meu modo de ver, um governo dessa forma. Assim, as forças populares e também setores empresariais começam a se articular
contra um governo no qual os militares se vincularam a ele. Então nós temos o Bolsonaro e os militares muito passando aquela expressão do passado, do período da ditadura, e agora volta exatamente uma oportunidade em que as forças populares e setores também da direita, como a deputada de São Paulo que você se referiu, que eu considero até de extrema direita, né, começam a se desvincular de Bolsonaro, e isso é importante, porque a rua, a movimentação da população, a movimentação dos civis, da sociedade civil organizada, é que vai dar um norte para o parlamento dizer se o Bolsonaro continua ou não continua. Porque há mais de 63 pedidos de impeachment, se eu não estou enganado. Todos muito bem justificados, com justificativas jurídicas e políticas de violação sucessiva da Constituição Federal. Então eu vejo que há uma oportunidade agora de iniciarmos essa frente, a exemplo do que aconteceu em 1984, 85, com as diretas já, porque Bolsonaro representa tudo de mal. Aliás, sobre essa situação que você mencionou, né, desse desembarque, foi muito importante você citar alguns nomes na sua resposta, porque de fato a gente tem memória curta às vezes, né, e não pode. Até porque sou do interior, sabe, Jorge, e lá no interior tem uma expressão que, enfim, eu não vou poder falar exatamente agora, mas eu vou dar uma adaptada, que é aquela história de uma rodinha e o cara chato que chega, né, e aí a rodinha se desfaz. Enfim, sim. Que é um pouco o que está acontecendo, porque é isso, Dória se elegeu governador de São Paulo com essa expressão, Dória, o governador afastado Wilson Witzel no Rio de Janeiro também, né, se banqueteou desse processo fascistoide, né, do crescimento da extrema-direita, mas enfim, queria saber, apesar de toda essa movimentação, essa mobilização que você mencionou, no final do dia a gente sabe que, até pelo que a gente viveu, Dilma Rousseff, Collor, né, no início dos anos 90, a gente sabe que o impeachment, embora haja base jurídica para esses pedidos aí de Jair Bolsonaro, contra Jair Bolsonaro, é um processo político que passa, sim, portanto, pelo Congresso, e teremos na próxima semana a substituição da presidência da Câmara, que acaba dando norte para isso. Arthur Lira, que também já tentou dar uma afastada de Bolsonaro, né, embora seja o candidato bolsonarista, mas até ele já está saindo fora. E o Baleia Rossi. Minha pergunta Rodrigo Maia teve muitas oportunidades para avaliar um desses mais de 60 pedidos e não o fez, né, por razões políticas, enfim, vive dando nota de repúdio. Na sua visão, será determinante um eventual processo de impeachment? Aliás, a eleição da Câmara na semana que vem vai determinar um processo de impeachment? Isso independe, o meu modo de ver, vai depender. Por quê? Da mesma forma, Rodrigo Maia não fez, não aceitou, não abriu nenhum pedido de impeachment porque interessava para ele e para quem ele representa, o setor financeiro, vamos dizer com toda clareza, ele é um representante no parlamento do setor financeiro. Então, ou seja, não interessava naquele momento, melhor da gestão dele, se abrir o processo de impeachment, porque o Bolsonaro e o Paulo Guedes, de certa forma, estavam correspondendo o que interessava a eles, né, que é exatamente uma repressão, né, seja sob o aspecto econômico, seja sob o aspecto social, sobre a classe trabalhadora. Então, não interessava a Rodrigo Maia, então, por isso ele então não fez nada. Mas, no final do ano para cá, já começamos a observar o seguinte: há um total esvaziamento econômico do Brasil. O Brasil perde muitas indústrias por dia. Exemplo célebre disso é o caso da Ford. Como vender carro no Brasil com o povo pobre? A política econômica de Michel Temer e de Bolsonaro, ou melhor, Meirelles, que é secretário de Fazenda de São Paulo, se eu não me engano ainda, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, de Bolsonaro, são políticas neoliberais, são políticas que não deram certo no mundo inteiro. Exemplo disso é os Estados Unidos da América do Norte hoje. O atual presidente dos Estados Unidos propôs um pacote equivalente a 9 trilhões de reais para a classe trabalhadora poder se cuidar durante o período da Covid e também para os negócios.
Ou seja, criando um ambiente, uma tentativa de recuperação da economia americana. Porque se não houver ação do Estado, intervenção do Estado, durante uma crise do capitalismo como estamos vivendo, acentuada pela Covid, não teremos saída. Ou seja, aqui no Brasil, parece que agora o poder econômico percebeu isso, que não basta simplesmente ter uma mão de ferro contra os trabalhadores. É necessário que tenha um governo de verdade, um governo que apresente propostas para o desenvolvimento do Brasil. Que haja alguma circulação de capital, alguma circulação de riqueza. E isso Bolsonaro e Paulo Guedes se mostraram em tudo incapacitados. Ou seja, Bolsonaro se tornou um mal não só para a classe trabalhadora, como também para os empresários. E aí é que está o lance. Politicamente, como o processo de impeachment, como você destacou, é um processo político, essas condições do passado de Rodrigo Maia, com um novo presidente da Câmara, pode mudar tudo. Da mesma forma que Joyce Roisman foi eleita, uma deputada de extrema-direita, como muitos da extrema-direita, foram apoiados, né, e apoiaram o Bolsonaro e foram eleitos e mudaram, a mesma coisa poderá acontecer na Câmara dos Deputados daqui a 30 dias, verdade. 20 dias. Tudo vai depender das condições da política. Eu não tenho como prever o futuro, mas eu tenho como analisar e projetar o futuro. E vejo que se continuar esse quadro, com o empobrecimento da população da maneira com que está, sem ajuda emergencial, com um desemprego cada vez maior, mais de 14% da população com desemprego, mais de 40 milhões de brasileiros na informalidade. O Brasil, sem apontar nenhuma solução de circulação econômica, nem de crescimento, vamos colocar assim, eu não estou falando de desenvolvimento, estou falando de crescimento, que gera vantagens somente para um determinado grupo. Então, não tem saída. Ou seja, as condições objetivas vão estar postas para o afastamento do Bolsonaro. Agora vem outro ponto fundamental, que é exatamente a mobilização, né? É importante o papel dos sindicatos, é importante o papel dos estudantes. A pandemia dificulta, mas isso não é motivo para nós não estarmos agindo. Eu acabei de assistir anteriormente a minha fala, um painel apresentado aqui, um cineasta dizendo o papel da internet hoje. Ou seja, nós temos que intensificar os sindicatos, né, os movimentos sociais, o fora Bolsonaro. Não dá mais para o Bolsonaro continuar. Então, para isso, tem que ter as condições subjetivas. Com isso, nesse momento, nós começamos a ver mobilizações, tanto por parte de movimentos progressistas, como até mesmo de movimentos de direita, como vimos no domingo. Sábado foi movimento de esquerda, domingo movimento de direita, e também, nesse momento, no Brasil, o ponto mais difícil é que a classe dominante brasileira incutiu o ódio de tal forma contra o Partido dos Trabalhadores, em particular, e também contra a esquerda, né, que o ódio hoje reina na sociedade lado a lado. A esquerda não consegue sentar com a direita para conversar. A direita não conversa com a direita, com a esquerda, melhor dizendo, porque o ódio está na mesa. Então, nós vamos também tentar encontrar um encaminhamento de tal forma político, um arranjo político nesse momento, para que o objetivo número 1 é fora Bolsonaro, e depois as forças progressistas, com o afastamento de Bolsonaro, ocupar o espaço político e retomar o poder. Se preparar para retomar o poder. Também não podemos só simplesmente cair o Bolsonaro e entrar um governo de direita, como foi o caso de Temer, e intensificar as políticas neoliberais. Então, eu vejo que talvez haja possibilidades. Haja possibilidades para intensificar esse fora Bolsonaro, e quem está na frente da Câmara dos Deputados, os próprios deputados, eles vão conforme as ruas. A população, a organização popular que vai dizer qual vai ser o encaminhamento do Brasil. Isso que vai acontecer. Então, eu, nesse momento, faço um chamado, mais do que nunca. É a hora de nós retomarmos efetivamente as ruas. Bolsonaro, não dá mais para continuar com o Bolsonaro. Pessoas estão morrendo por asfixia. Falta de oxigênio, mas essa asfixia por falta de oxigênio, em que Manaus é um grande exemplo disso, ela está se agravando mais ainda com a falta de alimentação, falta de condições salariais e também dos empresários poderem vender seus produtos na indústria nacional. Então o país chegou no verdadeiro caos.
Bom, é isso, a situação, o cenário lúcido colocado aqui por Jorge Rubem Folena de Oliveira. Quero agradecer muito, a gente vai seguir acompanhando. Infelizmente não temos mais tempo, mas já te convido aqui ao vivo para voltar outras vezes aqui no Jornal Brasil Atual para falarmos e fazermos também esse acompanhamento, especialmente depois dos desdobramentos da próxima semana com relação ao Congresso Nacional. Jorge Rubem Folena de Oliveira, advogado, doutor em ciência política, membro do Instituto dos Advogados Brasileiros. Folena, muito obrigada e até a próxima oportunidade. Eu que agradeço o convite de vocês. É sempre uma honra falar para a rádio e para os ouvintes. Valeu. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.